E aí, pessoal do oitavo ano, estamos de volta aí para já fazer a correção dessas atividades que a gente passou, então, sobre circunferência e círculo, tá ok? Então, corrijam no caderno de vocês, se não preencheram ainda, copiem as respostas e me mandem, por favor, não deixe de mandar, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro item aí, relembrando, existe diferença entre círculo e circunferência? Se sim, qual? Existe sim uma diferença entre eles, né? Eles são relacionados um com o outro, mas existe a diferença. Então, o círculo é a região interna da circunferência, ok? Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, como a gente pode ver aqui, ok? Essa linha azul, né? E o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Então, a parte interna, todos os pontos internos da circunferência é o que forma o círculo, ok? Os pontos da circunferência estão justamente aqui na extremidade. Então, essa é a principal diferença. Eles têm algumas características parecidas, né? Já começar pelo seu formato, mas tem esse diferencial, né? Então, eles estão relacionados um com o outro. Então, a circunferência é a extremidade e o círculo é a parte interna, ok? Vamos lá. Item 2. Quais são os elementos da circunferência? Então, os elementos que compõem uma circunferência são raio, diâmetro e corda, tá bom? Então, o raio é qualquer segmento de reta que saia do centro da circunferência até algum ponto dessa circunferência, ok? Então, esse é o raio, sai do centro e vai até algum outro ponto. Qualquer medida de raio dentro de uma circunferência vai ter sempre a mesma medida, porque a distância entre o centro e os pontos da circunferência é o mesmo em qualquer um dos pontos, ok? Sempre partindo do centro. O diâmetro é justamente um segmento de reta que une dois pontos da minha circunferência passando obrigatoriamente pelo centro dela, ok? Então, quer dizer, o diâmetro, na verdade, é o dobro da medida do meu raio, ok? Então, são dois raios, né? Se eu pegar dois raios aí, fazer um segmento de um ponto da circunferência, passando pelo centro até o outro ponto, uma linha reta, um segmento, nós vamos ter aí o diâmetro. Já a corda, ela é um segmento de reta que une também dois pontos da circunferência, só que ele não passa pelo centro da circunferência, ok? Então, nós temos exemplo aqui, essa linha vermelha aqui, então, é uma corda, ok? Ela podia passar aqui pertinho, aqui também, e seria a corda, ok? Agora, se o segmento passar pelo centro, já é diâmetro, não mais corda, tá legal? Simples, né? Não é muito complicado de se entender isso, não. Seguir aqui, o item 3, qual a relação que existe entre raio e diâmetro de uma circunferência? Então, o raio ele é a metade da medida do diâmetro, analogamente, podemos afirmar que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Então, formulinha para isso, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio, ou o raio é o diâmetro dividido por 2, tá bom? Então, essas duas formulinhas que a gente usa aí para, se eu tenho um raio para chegar no diâmetro, e se eu tenho o diâmetro para chegar no raio, como a gente vai ver agora nesse próximo item aqui, ok? Não vamos resolver aí. Qual é o comprimento de um raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 20 centímetros? Para resolver essa atividade, a gente precisa das seguintes informações, né? Precisamos saber o quê? A razão entre raio e o diâmetro. Tá aqui, ó. D é igual a 2 vezes R, ok? Ou, se é o R, é igual ao D de diâmetro dividido por 2, ok? A gente tem, então, a gente quer saber quem? O raio, ok? Então, a gente quer saber o raio e nós temos o diâmetro. Então, a gente usa essa formulinha aqui, ó. O raio é diâmetro dividido por 2. Se meu raio mede 20 dividido por 2, logo meu raio é 10 centímetros. É só saber qual a forma a utilizar, gente, é muito simples de ser feito, tá bom? Então, nossa resposta é 10 centímetros. Próximo item aqui, ó. Agora a gente tem o comprimento do diâmetro, ok? A gente quer saber o comprimento do diâmetro cujo raio mede 20 centímetros. Então vamos lá, olha só. De novo, ó. Diâmetro eu não tenho, o 2 aqui e o raio eu tenho. Então, opa, eu vou usar essa formulinha aqui, ó. Tá aqui. D igual a 2 vezes R. Então, D igual a 2 vezes o raio que é 20, logo o meu diâmetro é 40 centímetros, ok? Simples assim, gente, muito fácil de ser feito. É só entender a pergunta e aplicar a fórmula correspondente. Aqui a gente está falando agora, então, calcule o comprimento aproximado das circunferências, ok? Então, seria o perímetro dela, o comprimento. O item A, o diâmetro é 16 e o item B, o raio é 40. Então, vamos lá.
Para resolvermos essa atividade, a gente precisa das seguintes informações. O valor de π, a gente atribui o valor de π para 3,14, trabalhando só com duas casas já é o suficiente, ok? A fórmula para cálculo do comprimento ou perímetro, nós temos então a fórmula usando o raio ou usando o diâmetro. Então, ó, a circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes o π, ok? Ou o comprimento, né, dela é o diâmetro vezes π. Por quê? 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Então, tá aqui, gente, tá? Normalmente, se você vai ouvir muito falar assim da fórmula do perímetro do comprimento da circunferência de 2πr, tá ok? A gente colocou aqui 2r vezes π, fica mais fácil para a gente conseguir. Dependente da ordem deles aqui, o resultado não vai ser sempre o mesmo, tá bom? Vamos lá, o diâmetro, então nós temos aqui essa com diâmetro de 16 centímetros. Então, vamos lá, o comprimento é igual a diâmetro vezes π. O diâmetro mede 16, vezes o π, que é 3,14, dá 50,24 centímetros. Usar sempre a mesma unidade de medida do enunciado, tá bom, gente? Olha lá. O item B, agora eu tenho o raio. Opa, então eu vou usar essa outra fórmula aqui, ó, 2 vezes, que é 2 vezes R vezes π, ok? Então o meu comprimento é 2 vezes 40 vezes o π, vai dar 251,2 milímetros, ok? Esse é o comprimento ou perímetro da minha circunferência. Tranquilo? Vamos seguir aqui, vamos para a próxima aqui, ó. Olha só, o raio médio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros, ok? Baseado nesse dado, calcule o comprimento da linha do Equador. O que é isso? O comprimento, né, no caso, da circunferência do nosso planeta aí. Então, para resolvermos, a gente tem o π, que é 3,14, a fórmula para cálculo, então a gente pode usar essa aqui, ó, que é o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Tá aqui, ó, 2 vezes raio vezes π, 2 vezes 192 quilômetros, aproximadamente a medida aí da linha do Equador ou a circunferência da Terra, ok? É um valor aproximado, lógico, né? Não dá para pegar uma régua e sair medindo, ok? Mas é um valor bem próximo aí da realidade, tá legal, gente? Bora lá para o próximo item, penúltimo item aí. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, não sei se vocês conseguiram fazer, mas acho que metade vocês conseguiram, pelo menos. Olha só, uma pista atletismo, ela tem uma forma circular. Seu diâmetro, ok? Então, o diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 mil metros, ok? Diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele tem que dar nessa pista a cada dia. Então, para a gente resolver essa atividade, a gente tem as informações do π e do comprimento aí da circunferência. Primeiro a gente precisa saber quanto mede uma volta, para saber quantas voltas ele vai ter que dar, ok? Então, olha só, para descobrir o comprimento de uma volta. Então, eu vou usar aqui, ó, eu tenho o diâmetro, ok? De 80, então, ó, meu comprimento é o diâmetro vezes π. Diâmetro 80 vezes 3,14 igual a 251,2 metros. 51,2 metros. O que eu faço, gente? Eu pego a minha quantidade total de metros e divido pelo comprimento de uma volta, ok? Então, essa conta aqui, eu pegando a quantidade total dividindo por uma volta, eu vou ter o resultado de quantas voltas eu vou precisar dar para atingir os 10 mil, ok? Simples assim. 39,8. Dois eu repito, o raio eu não tenho, o π eu tenho também, 3,14, faço a conta, ó, 62, perdão, 0,8, dividido por 6,28, vezes o raio, ok?
O 6,28 ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, ok? Então troquei de posição aqui, então ficou 62,8 dividido por 6,28, nós temos aqui o raio, ele mede 10 centímetros. Para provar se está certo ou não, usa aqui, ó, gente, põe a circunferência vezes 2 vezes 10 vezes π e vê o resultado. Vocês vão ver que a gente vai chegar no resultado aqui da medida da circunferência. Tá legal, gente? Então era por isso, por hoje é só essa, por essa videoaula é só essas correções mesmo, tá? Se você não fez ainda no caderno, passe a limpo, ok? E me entregue essas atividades, que ela vale nota, tá legal? E a gente volta aí depois na próxima videoaula com mais temas aí pra gente tratar, tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.